realmente que ela escolheu a melhor parte. Então eu descobri que eu vou andar coladinho nela, né? Para descobrir como é que é essa melhor parte, para não perder nada, porque eu não gosto de perder nada. Então, você é muito bem-vinda, viu, Maria querida? Ela é uma psicóloga. Eu não sei tanto da história dela, mas uma coisa eu já sei. Ela é serva do Deus vivo, né? Ela é um vaso nas mãos do oleiro e ela se permite ser lançada e ser usada pelo Espírito Santo. Vocês precisam de mais algum requisito dela? Eu não, né? Então vamos orar todas por ela, para que Deus use conforme Ele desejou já. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor. Tu sabe todas as coisas, tu sabe as lutas, tu sabe o coração, a mente dela, as necessidades dela. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga agora a unção do alto, que o Senhor a revista mesmo, Senhor, com o teu poder, com a tua autoridade, com o teu sangue. E, Pai, que o Espírito Santo possa, assim, ser mesmo, assim, transbordante nesta tarde, porque, Pai, nós precisamos de Ti. E o Senhor usou esse vaso essa tarde, vai usar esse vaso essa tarde, Pai. Então que ela tenha total liberdade do Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. E nós pedimos agora que enquanto ela fala, a família dela seja coberta, Senhor, guardada. Repreenda todo o mal, Senhor, para que ela possa estar aqui na paz do Senhor e sabendo que é o Senhor quem vai à frente e o Senhor é quem cuida. Por isso a entregamos, Pai, e pedimos a tua unção no nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glórias! Oh, glórias! Eu sinto muita alegria. E eu sei que o Espírito Santo está no nosso meio, está em nós e flui através de nós de uma para a outra. É impossível não estar borbulhando de alegria, porque a palavra do Senhor diz que na comunhão dos santos Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. E Ele, além de ser o shalom, que é a paz, Ele é a vida. Então, se tem alguma coisa morta em você, o Senhor vai ressuscitar. Amém. E se você quiser, né, a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, pode ser hoje. Amém. Porque Ele pode ressuscitar. Ele não ressuscita só morto, não. Ele ressuscita sentimentos que ficaram lá no fundo. Eu acho que isso aqui vai cair em cima de mim. Minha Bíblia está pesada, é o peso da palavra. Eu acho que eu vou girar isso um pouco assim. Isso. Eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Maria Bassouco, mas o meu apelido é Maria Grega, porque eu vim de origem grega, meus pais são gregos, e eu nasci no Brasil, mas fui criada dentro da cultura grega, aprendi o idioma desde pequenininha, até os 6 anos só falava o idioma grego, graças a Deus eu aprendi, porque aos 20 anos, no meu primeiro ano de psicologia, o Senhor me alcançou ali na faculdade de psicologia. Porque eu queria fazer psicologia para entender as minhas doenças pessoais. E Deus falou, peraí que eu vou te pegar logo de começo, para você não ficar mais louca do que você é. E o Senhor então me carimbou ali. Eu sou de uma família que era ortodoxa, grega, com todos os rituais. E eles me apresentaram um Jesus morto na cruz. E eu não sabia que Ele tinha ressuscitado. A gente sabia só que Ele morreu na cruz e que os judeus tinham matado Ele. E eu tinha muita raiva dos judeus. E depois que eu me converti, eu me apaixonei pelo povo judeu e eu descobri que Jesus é judeu. E que não foram os judeus que tiraram a vida de Deus, porque ninguém tira a vida de Deus. Deus entregou a vida dele a nós. Claro que ferramentas foram utilizadas. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que a psicologia e a teologia andaram paralelo comigo desde a minha conversão. Eu pude entender muito da psicopatologia através da palavra de Deus. E hoje eu considero o manual do fabricante, como dizem alguns ministros aí, e o maior tratado da alma que existe é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela é inerrante, ela não falha. Ela é o que realmente Deus diz que ela é. Ela não volta vazia. E essa semeadura que nessa tarde vai ser feita no teu coração, é essa palavra que vai vingar, e ela é eterna, e o Senhor diz, passará o céu e a terra, a minha palavra não há de passar. Então eu cresci nessa família com uma série de distorções na mente, paradigmas errados, e o Senhor precisou me colocar embaixo dessa água como um copo sujo, como é a nossa alma, é um copo sujo. Nós somos um vaso, um odre, como fala na Bíblia, rachado, cheio de cacaré.
E desde o momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, começa o processo de cura da alma, de restauração. Muitos falam, por que, irmã Maria, não acontece assim, na hora? Por que a gente não aceita Jesus e não é curado no instante? Então a gente seria arrebatado no mesmo segundo, mas nós temos um tempo ainda aqui na terra. Não é como o ladrão da cruz que aceitou, reconheceu Jesus e na mesma hora encontrou com o Senhor no paraíso. Então o processo de cura, ele é ao longo de toda a nossa vida na terra. Uns estão avançados nessa cura, outros um pouco menos. E você não pode dizer que não tem coisas escondidas no seu coração, porque tem. Nós temos um reservatório de lixo às vezes dentro do nosso coração. Só o Senhor, com aquela gentil batida que ele diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Isso é para os cristãos também. Então, essa palavra foi falada para nós, não é só para você evangelizar lá fora. Abre o seu coração para Jesus, que Jesus entra, mas Ele quer que você abra as suas emoções. Essa é uma tarde de cura, de restauração, para você identificar as coisas que para você eram até normais. Mas o Espírito Santo, a função dele qual que é? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é consolador, em grego é paráclito, aquele que nos ajuda. Ele nos edifica e ele nos consola. É exatamente o paralelo da mulher. Você é mulher e você carrega em você semelhanças com o Espírito Santo. Você nasceu para consolar, para edificar e para exortar. Tem gente que foge dessa palavra. Se eu for exortar, ninguém mais vai gostar de mim. Porque se Deus me deu uma palavra dura, então, como é que eu vou ficar? Minha reputação vai para o brejo. Não, a exortação e o confronto é mais alto grau do exercício do amor de Deus na terra. É o confronto. Quando você ama, a Bíblia diz assim, fiéis são as feridas de quem ama. Quando você ama, você pode arrancar a casca para que aquele furúnculo, aquilo que está comendo a pessoa por dentro, pode ser expurgado e extirpado. Então, uma palavra que eu prego em várias nações. Se por conta de eu falar o grego, eu prego na Grécia e prego no Canadá, porque lá no Canadá tem muitas comunidades gregas, principalmente em Toronto, onde eu ministro, e a palavra que Deus me dá, porque no Canadá a comunicação é muito pequena entre as pessoas. Os canadenses são muito frios. Se não fosse os brasileiros lá para botar fogo, né? Porque o brasileiro é caloroso, afetuoso, abraça, se comunica. Então, a palavra que eu ministro, eu quero ministrar, começando por ela, é Tiago 5. E isso vai depender... Acho que isso aqui é... Tiago 5,16. Eu já sou do tempo do Chacrinha. Quem conhece o Chacrinha? Eu vou falar Terezinha, que vai ficar feio. Mas o Chacrinha falava, quem não se comunica, se descomunica. E muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos, viramos uma ostra. E temos vergonha de falar que está doendo, temos vergonha de falar que estou sofrendo, temos vergonha de falar esse nó eu não consigo desatar. Quando você usa um macacão igual o meu, toda vez que eu tiver aqui ao toalete, alguém vai ter que abaixar esse zíper aqui para mim. Desculpem eu falar isso, mas nós precisamos do outro, até para, abaixar o zíper aqui, que eu não vou conseguir abaixar. Mas o Tiago 5,16 nos alerta de que há um propósito na comunicação entre os irmãos, entre os filhos de Deus. É impossível você dizer, eu não posso confiar em ninguém. Aí eu tenho que perguntar para você, será que alguém pode confiar em você? Deus vai tirar mulheres de dentro de si mesmas, ensimesmadas, enclausuradas, presas, para poder curar. Só cura quando abre, quando confessa. Confessa e deixa, encontre misericórdia. Quando você confessa para Deus, Ele te perdoa. Quando você confessa para o próximo, o Senhor te cura. Porque você quebra uma coisa que se chama orgulho.
E Deus, ele preza a comunhão e a comunicação entre os membros de Cristo. É como a sinergia do corpo humano. É exatamente o que acontece no organismo vivo, corpo físico. Acontece na comunhão dos santos, que Deus ordena a bênção. Hoje, porque estamos conectadas umas com as outras, e o cabeça é Jesus, o comando vai vir direto dele. Amém. E a cura se dará sem detença para cada uma de nós. Como ele faz isso, eu não sei, mas ele faz. Então você está no lugar certo. Você abriu um parênteses na sua tarde do dia de hoje para receber do Senhor. Amém. Que mistério é esse que nós não entendemos, a medicina não entende. Antes de ler a palavra, eu queria dar um testemunho, uma coisa científica que foi feita aqui no Einstein. De 50 transplantados de fígado. Aliás, eram mais do que isso, não lembro exatamente o número. A metade desses transplantados foi colocada no envelope o nome e fechado num arquivo. A outra metade foi colocada nas mãos de intercessores, pessoas que oram. E esses que foram ministrados, que o coração deles foi apresentado ao Senhor, tiveram uma sobrevida e uma cura em maior número do que os outros que ficaram sem a exposição da cura e sem a intercessão dos servos de Deus. Então a ciência está descobrindo que a oração não é brinquedo não, que não é água com açúcar. Há poder naquilo que nós ministramos no coração de Deus a respeito de alguém. E essa oração que eu fiz por vocês, para que vocês fossem alcançados, que o coração de vocês fosse tocado, que houvesse cura com o bisturi celestial, que ele pudesse abrir mesmo e curar, cicatrizar feridas e principalmente hemorragia. Tem mulheres aqui hemorrágicas, não de menstruação, mas uma hemorragia na alma. Mulheres que estão se esvaindo. Então olha só o que Deus fala aqui através dessa palavra do Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu tenho um consultório já há mais de 20 anos e eu atendo ali pessoas e infelizmente o consultório acaba sendo um refúgio para aqueles que têm um pouco de receio de se abrir dentro da sua comunidade, porque falta confiança, falta o fruto do Espírito, que é fidelidade que temos que ter uns com os outros, de tratar o outro como um tesouro que Deus coloca na nossa mão e você é uma depositária desses tesouros. Então o Senhor está dizendo para você, tenha liberdade e me peça e eu vou mostrar para você para quem você pode se abrir, mas não deixe de se abrir, comunique-se. A nossa comunidade não é uma comunidade de carreira solo, é de andar junto, é de pastoreio, é de ovelhas andando juntas. E dá problema? Claro que dá. Dá briga? Claro que dá. Mas cristianismo é relacionamento puro. O Juliano Som fala numa das ministrações dele que não existe carreira solo no cristianismo. Nós temos que andar junto e confiar em alguém. E nessa tarde eu quero que você coloque diante de Deus todas as suas mazelas conscientes e pede para Ele também colocar à tona as inconscientes. Porque nessa caixa preta do avião, que é o seu inconsciente, tem um armazém de coisas muito boas também e coisas muito ruins. Tem tesouros escondidos, tem talentos que você não usa, tem algo que já apodreceu dentro de você que precisa ser removido, para que você também não fique leprosa e acabe contaminando os outros. Queria que você fechasse os seus olhos por um pouquinho e que você refletisse, como se fosse o divã do analista que é Jesus, e o Espírito Santo sonda o teu coração agora. E a minha oração é, Senhor, sonda o nosso coração e vê se há nele alguma coisa, Senhor, que não alegra o teu coração. Expurga-nos, Senhor, e livra-nos de nós mesmas. Tira de nós, Senhor Jesus, toda a altivez, toda a prepotência, toda a arrogância, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti e dos outros. Traz à tona, Senhor. Só assim podemos receber o Teu bálsamo e a Tua cura. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tenho ministrado em vários lugares sobre timidez, baixa autoestima, complexo de inferioridade e complexo de superioridade, que é o orgulho, né? E uma das coisas que eu posso falar de cadeira
com muita autoridade, é que Deus cura a timidez. Eu, em hipótese nenhuma, podia imaginar na minha cabeça que eu poderia estar aqui hoje falando para vocês ainda sobre timidez. Eu estaria aqui e eu, na autoridade que o Senhor me deu e na graça que Ele me deu para falar, hoje eu me coloco aqui por gratidão, porque Ele me curou e tem me curado. Se eu falasse, eu não vou fazer isso, mas se eu perguntasse: quantas pessoas tem aqui que amam o Senhor, querem fazer a obra, mas morrem de medo e de vergonha de abrir a boca para falar, porque tem medo de errar, tem medo de ser humilhadas, de ser expostas? E Deus me levou a Jeremias 1:7, que se você não quiser ler agora, eu vou falar para você, porque isso ficou gravado dentro de mim. Se é tempo de cura, eu vou lançar essa palavra para te curar. Ele disse, como disse para Jeremias: Jeremias, não digas, não passo de uma criança, porque aonde eu te enviar irás. Tudo que eu te mandar dizer dirás. Não temas diante deles, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E tremendo na base, eu fui pregar na Igreja Batista de Santo Amaro a primeira vez. Depois de começar a atuar no consultório, Deus me levou para falar sobre perdão num lugar, e eu chorava amargamente. E eu falava: Deus, manda outra pessoa. E eu já tinha aceito o convite. Deus disse: tudo o que você falar que está na minha palavra, não tenha medo de errar, porque a minha palavra permanece para sempre. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, com toda essa garantia e essa propriedade, eu posso dizer para você que Ele pode curar a sua timidez. Se você entregar hoje essa verdade de que você está tímida, Ele pode mudar o quadro, porque Deus precisa da sua boca. Deus poderia fazer tudo sozinho, porque Ele é autossuficiente para tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele decidiu fazer parceria com um organismo vivo chamado igreja, que somos nós. Então, se você quiser entregar dons, talentos e a sua boca preciosa, como a Aline, né, entregou para o Senhor com esse talento maravilhoso, eu sei que nós vamos andar rápido e fazer muita obra para o Senhor, porque Ele é digno e Ele merece. Amém. E tem muita gente morrendo. Amém. E as trevas militam muito rápido. Os filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz. E você fica acuado, com medo, sabe do quê? Da sua reputação. Porque se você errar ou se você falhar, o que vão pensar de mim? Pense no que Deus pensa de você antes de ficar preocupado com o que o outro pensa. Aliás, o que o outro pensa, às vezes não é o que o outro pensa, é o que você pensa de você. Tudo errado. Eu tenho na minha sala 3 bonequinhos de pelúcia e eu falo às vezes para adolescentes que são tímidos ou muito críticos, e para adultos também. Eu falo: se você chegar aqui para mim e falar: eu acho que aqueles bonecos estão pensando isso de mim, estão pensando mal de mim, como você pode adivinhar o que está na cabeça do outro se essa pessoa ainda não falou para você o comentário que ele faz, ou se ele não faz, mas o que ele pensa contra você? Você não tem espírito de adivinhação. Eu creio que você tem espírito de revelação. Deus pode sim te mostrar o oculto e o escondido. Mas quando você surta para esse lado de que o outro está ou vai falar mal de você, essa é a pior trava. E é isso que o diabo ama, né? Ele não ama, mas ele adora. Que ele freia você, ele paralisa você de medo da opinião do outro. Mais do que o que o outro pensa sobre você, é a opinião de Deus a teu respeito. Quando eu descobri isso e li Jeremias 29, versículo 11, que diz: eu bem sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então essa minha prepotência de achar que o outro vai falar mal de mim, se o outro vier falar uma crítica que vai doer em mim, mas ela é verdadeira, glorifique a Deus, porque Ele está denunciando alguma coisa que pode melhorar em você. Não leve tão pro pessoal. Deixa Deus usar até o seu inimigo para trazer cura para você. Mas se o que Ele está falando é abobrinha, é aquilo que não procede a teu respeito, que entre aqui e sai aqui. Não gaste saliva para se defender daquilo que você não é mais. Se falarem alguma coisa do que você era antes, você pode dizer: eu era, não sou mais. Fazia, não faço mais. Então, a timidez, ela pode ser curada, ela pode ser
extirpada do seu psiquismo, porque você pode pensar diferente, e Deus trabalha no pensamento primeiro. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você pensa em linha com as verdades de Deus, o que acontece? Você sente diferente, você se comporta diferente, cria hábitos diferentes, cria um caráter novo e o seu destino muda, a sua rota já é diferente. Então, o que você vai pensar de hoje em diante? Se eu nasci de novo e eu sou filha de Deus, não existe na terra status maior do que esse. Ainda que você tenha uma fortuna e de repente perca ela, a sua maior fortuna é a sua filiação com Deus. O seu status não está na roupa que você veste, nem no estilo de vida que você vive. Outro dia eu li uma definição muito interessante sobre o status. Diz que status é você comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para parecer que você não é. Para aqueles que não amam você ou que você não ama. O nosso status é o melhor que tem, porque ninguém tira a gente dessa condição de filhos de Deus. E na Bíblia diz que o maior orgulho que a gente deve ter, se é que tem que ter o orgulho, é de ser filho de Deus, filhas de Deus, nascidas de Deus. E com relação a complexos, o que eu tenho aprendido está em Isaías 40, versículo 4, que diz: todo monte será abatido, todo vale aterrado, tudo que é escabroso será retificado, e tudo que é tortuoso será aplanado, porque a boca do Senhor o disse. Então, aquele que se acha melhor que os outros, que às vezes acha até dentro da igreja que Jesus derramou mais sangue por ele que pelo outro, então ele tem um valor um pouco maior, ou aquele que não se acha, que anula todo o sacrifício que Jesus fez na cruz, não se considerando valorosa ou preciosa. Então Deus pega o vale, que é esse coitadinho que não se acha nada, e vai aterrando até trazer num nível de filho. Pega esse crista grande, o nariz empinado, que morre afogado em dia de chuva, de tão empinado, e vai baixando a crista dele, se ele se coloca na presença de Deus, até chegar no prumo, no mesmo nível. Deus não tem filhos que ele ame mais e outros que ele rechace. Ele ama a todos de maneira igual. Então, se a gente for medir o nosso valor dentro da igreja, temos todos o mesmo valor. Todo o sangue de Jesus derramado na cruz. Logo, a nossa rejeição cai por terra. Quem se sente rejeitado e mal amado, quando entra na dimensão dessa revelação de que eu valho todo o sangue de Jesus, onde eu vou buscar valor maior que esse? Árvore frondosa plantada junto a ribeiros de água não precisa ser regada toda hora com elogio, né? Precisa? Precisa de confete? Não precisa, né? Mas quando nós temos uma infantilidade dentro de nós e achamos que temos que provar para o outro que temos valor fazendo coisas ou tendo coisas, aí é a maior furada, porque você entra numa roda e você fica escravo disso. Eu preciso provar para o outro que eu sou. Você não precisa provar nada. Esse é o fardo que Deus vai arrancar de você hoje. Eu já sou filha de Deus, amada pelo Senhor. Todos os dons e talentos e toda a capacitação que Ele me deu é para fluir para o outro. Aliás, uma das maneiras mais rápidas de curar a depressão é sair do seu umbigo e começar a se mover em direção ao outro, né? Não fique mais enclausurada, em si mesmada. Si mesmada significa dentro de si mesma, lambendo as suas próprias feridas. Deus tem bálsamo e tem remédio para cada uma de nós. Como Ele faz, eu não sei, mas Ele faz. E já está fazendo. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir seu coração, eu entrarei. Deus vai mover de uma forma que você pode até chorar, mas o teu choro vai durar uma noite, a tua alegria virá pela manhã. Amém. Isso não é jargão da Bíblia, isso é verdade. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o que chora, porque será consolado. Quando você chora, você reconhece que você é de carne e osso. Você é ser humano de carne e osso. Você não é deusa, nem semideusa. Não tome o lugar de Deus na sua vida, não. Você não vai saber fazer direito. Só Deus sabe ser Deus na nossa vida.
Outra coisa que eu vejo as mulheres às vezes lutando na força do braço, tentando controlar tudo, monitorar os filhos com celular, se considerando tão imprescindível. Coitadinhos dos meus filhinhos, sem mim nada poderão fazer. Só Jesus pode falar, sem mim nada podeis fazer. E você que prende as águias que Deus te deu, você vai soltar elas hoje, porque elas precisam voar, e às vezes vão voar longe de você, aonde Deus quer colocá-las, no centro da vontade dele. Tem um texto muito lindo, não sei se é da Marta Medeiros, que fala sobre a mãe desnecessária, aquela que já ensinou tudo para os seus filhos, que fez o seu papel maravilhosamente, e ela entrega então esses filhos para viverem a experiência deles, e ela fica como um porto seguro, em stand-by, aguardando quando eles lhe quererem alguma ajuda, ela está lá pronta para ajudar. Mas não é aquela que sufoca com excesso de cuidados. Uma planta que você rega muito, você apodrece a raiz dela. Então, os filhos que Deus nos deu são heranças benditas. Eu tenho 3, graças a Deus o Senhor me agraciou, até o Jean que orou por mim antes de vir aqui ministrar. Tenho 2 moças e um rapaz. Hoje a minha do meio faz aniversário, faz 35 anos, a mais velha faz 36 e o pequeno 28. Meu bebê. E os 3 são do Senhor, 2 frequentam aqui, a do meio numa ou no outro ministério. Tenho um netinho, Teodoro, de 2 anos e meio, que é um fofinho. E é assim que eu tenho aprendido, porque na minha experiência também foi doloroso. E Deus falou, mas são teus ou são meus os filhos? São teus, Senhor. Ah, é? Então deixa eu tratar com eles. Tá bom, Senhor. E Ele trata melhor que a gente. Ele dá experiência de intimidade. Porque um dia eu posso não estar mais na terra, mas eles vão precisar do Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não é imprescindível na vida de ninguém. Ai, que doído ouvir isso. Eu não sou então imprescindível, não. Você é importante por um tempo, né? Você educa, você introjeta neles a palavra do Senhor, que é desde criança, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando ficar velho não vai se esquecer. Se você fez o seu papel direitinho, ensinando o caminho, você nunca vai ter sentimento de culpa quando eles se desviarem para a esquerda ou para a direita. Você vai ter provavelmente a tristeza de Deus no seu coração se houver algum desvio, mas vai ter a paz de que fez a sua parte, o seu papel, missão cumprida. Mais do que blá blá blá, quem tem filhos adolescentes sabe que adolescente muito desconfiado, e eles odeiam a hipocrisia. Eles gostam de transparência, de integridade. E é isso que a gente tem que fazer, mais do que blá blá blá, mais do que fazer uma devocional quadradinha só para bater o carimbo porque eu fiz. Quero ver essa devocional virar carne no seu relacionamento do dia a dia com seus filhos, porque eles possam ver a glória de Deus. Isso eu falo com temor e tremor, porque todas nós erramos. Nós não andamos na prática do pecado, mas quem que nos escorrega? Só que Deus tem misericórdia de você também, viu? Você talvez tenha escorregado e esteja lá no fundo do poço. E ainda Satanás pega a pata dele e quer esmagar você. Jesus esmagou a cabeça dele, ele não vai esmagar a sua. Que você se levante, porque há perdão para ti. Sabe o que perdoa pecados? O sangue de Jesus, e ele está disponível. Lá em 1 de João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, peço, é para nós, não é para a igreja, filhinhos, peço que não andes na prática do pecado, mas se vier a acontecer, você tem advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos seus pecados e pelos do mundo inteiro. Então, essa convicção do perdão nos faz respirar novamente, levantar e andar altaneiramente, sem ter do que se envergonhar. Talvez a consciência disso possa fazer você deixar Deus renovar o vaso e desemborcar o vaso para encher de azeite. Nós temos muitas mulheres aqui muito valorosas, muito preciosas, mas estão emborcadas, precisam pôr para fora, vomitar mesmo, espiritualmente falando. Cargas e cargas, coisas que você carrega. E uma coisa que Deus me deixou bem claro
a partir da minha vida, é que o pior pecado que nós cometemos é saber fazer o bem e não fazermos. E fazer o bem para nós mesmos primeiro. Porque Deus, você, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu trabalho e o seu ministério. O primeiro mal que você faz é para você mesma quando você não se perdoa, quando você não se permite abrir o seu conteúdo para alguém. Até eu uso uma palavra um pouco chula assim, mas se nós não soltarmos esse pum da alma, que é uma toxina que nos envenena, como é que vai ficar? Você já ficou com gás retido no seu abdômen? Parece que vai enlouquecer de tanta dor. Mas isso na alma pode afetar toda a sua vida espiritual, sua vida cristã. Então falar das coisas nos cura. A nossa comunicação com a pessoa certa. E não diga que não tem, porque tem gente boa na terra. Tem pessoas cheias do Espírito Santo que podem te abraçar, te acolher, te ouvir sem te esmagar. E se você acha que não tem, seja você uma então. Começa por você. Ser tu uma bênção, diz o Senhor. Então, complexo de superioridade e inferioridade, nevermore, né? Nunca mais. Nunca mais. Sentimento de rejeição e de abandono também nunca mais, porque o Senhor diz, ainda que sua mãe e seu pai te abandonassem, eu, porém, jamais te abandonarei. E é nos piores momentos que Ele se apresenta. Então, se tudo coopera para o bem de todo aquele que ama a Deus, até a situação mais terrível que você tenha passado vai ser adubo do teu ministério. Lembra que o Paulo falava, considere tudo como esterco diante da glória de Deus? E era um conhecimento, hein? Aquele ali era um erudito, ele sabia muita coisa, aquele homem. Aquele baixinho lá não era fraco, não. Não é? Ele tinha muito conhecimento, mas quando ele conheceu a glória de Deus, o poder de Deus, mas mesmo assim Deus utilizou tudo, porque hoje você vê na Bíblia não tem um erro, né? É tudo muito bem elaborado. Ele usou o Lucas, um médico que também era grego, foi exímio na explanação do Evangelho em Lucas, quando ele começou a escrever, então o relato dele é perfeito. Então todos os dons e os talentos você não vai jogar fora. Talvez você tenha uma profissão que você fala, agora eu me converti, o que eu vou fazer com essa profissão? Usa como ferramenta. Deus vai usar tudo que você tem a favor da expansão do reino. Mas Ele quer que você cresça primeiro. Você pode ganhar o mundo inteiro e, o que fala na Bíblia? Perder sua própria alma. E a gente conhece muitos líderes definhando. Eles edificam a igreja com a palavra, porque ela não volta vazia, mas o seu interior está em frangalhos. Vamos deixar Deus então atuar e vamos obedecer, é melhor do que sacrificar, né? Obedecer é comunique-se, ventila a sua alma, dá um pouco de oxigênio para a sua alma. Não fique enclausurada, não tenha vergonha, porque todo mundo somos farinha do mesmo saco, o ser humano tem problema mesmo. Sente medo, quem que não sente medo? Quem que vai falar mentira que não sente medo? Sabe quantas vezes tem não temas na Bíblia? Quantas vezes? Cadê os teólogos, as teólogas? 366 vezes tem não temas. E uma palavra que eu amo, que está em Isaías 41:10 é não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Morte, onde está a morte, a tua vitória, né? Jesus ressuscitou. E medo da morte, então? Quantas pessoas têm? Quantos ateus eu atendo na clínica e eles tremem na base? Para onde eu vou depois que eu sair daqui? O que é? O que tem depois? Porque se a vida é essa balela, como o ateu diz, que não tem nada mais além da matéria e da carne, que é tudo psiquismo e tudo intelecto, como é que ele explica essa ansiedade finita, escatológica que ele tem a respeito da eternidade, que ele busca isso? Todo joelho vai se dobrar e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos vão reconhecer que Jesus, Ele veio em carne, ressuscitou e habitou entre nós e foi assunto aos céus. E 50 dias depois veio a unção do Espírito Santo sobre 120 pessoas e até hoje está essa unção fluindo sobre a terra. É impossível não ver o mover do Senhor sobre a terra.
Quero como lição de casa que vocês leiam e verifiquem Joel 2 e Atos 2 sobre a unção do Espírito Santo sobre a igreja. O que significa você ser cheia do Espírito Santo? O que significa você ser uma mulher movida pelo Espírito Santo? Não mais com a mente racional, porque tem uma mente que mente para você. Tem uma mente renovada que é a mente do Senhor, que faz você receber as verdades de Deus. Tem a emoção da carne e a emoção do Espírito. Tem o racional da carne, do eu, do ego, e o racional do Espírito. Nós temos que discernir pelo Espírito. Você vai sair do raso. Deus vai tirar você de andar nas águas pelos artelhos e você vai mergulhar em águas profundas. Chegou o tempo, não dá mais. É como se uma comporta fosse estourar dentro de você e vai fluir rios de água viva. É como se algo fosse explodir do nosso corpo físico. Imagina uma comporta que contém água. Como que chama isso lá na Holanda? Tem muito dique. E ele... rios de água viva fluirão no seu interior. E aí não vai ser só para você, vai ser para quem estiver ao seu lado. E você não vai precisar fazer força, você vai contagiar com o amor de Deus que flui dos seus olhos, do seu abraço. Aonde você entrar, você vai ter experiência de entrar em lojas e as pessoas virem se abrir para você e você vai orar no vestiário com muitas mulheres que vão sentir a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai buscar o sobrenatural, porque sem isso nós não vamos continuar com a nossa mente saudável. Nós vamos ter que buscar essa profundidade, e é isso que eu tenho buscado, porque não adianta você ir no posto de gasolina e querer se encher desse pneuma, desse ar. É na presença de Deus, é na comunhão dos santos que Ele ordena essa unção fresca do alto. Em nome de Jesus, oh Senhor, oh merece. Fecha os seus olhos um pouquinho, oh merece. Senhor, derrama mesmo o teu óleo fresco, óleo que despedaça o jugo. Esse jugo que veio, Senhor, muitas vezes desde a infância, ou desde o ventre materno. Quantas pessoas, Senhor, geraram filhos num momento tão difícil de suas vidas. Quantas mães rejeitaram os seus fetos. Quantos filhos foram gerados, Senhor, com essa sensação de que a terra não os comporta. De que eles estão inadequados, vivendo nessa terra, pisando numa terra que não é a deles. Quantos sentimentos de inadequação, Senhor. Quantas famílias disfuncionais. Quantos relacionamentos, Senhor, estão capengando por um fio. Quantas doenças, Senhor. Nós sabemos que a psicologia, a psiquiatria, a neurologia não vão dar conta de tanta doença na terra. Os consultórios, Senhor, estão cheios. Mas nós fazemos menção do seu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos alcançar. No momento em que clamamos, o Senhor imediatamente manda o seu socorro. E o Senhor é o nosso socorro bem presente nessa tarde, Senhor. Eu quero ministrar cada uma das tuas filhas, das minhas irmãs em Cristo, Senhor. Quero que elas recebam esse óleo fresco, esse vigor do alto, esse renovo, Senhor. Se o Senhor me enviou aqui com esse propósito, eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres. Faz como te apraz, Senhor. Faz como te apraz. Cura, Senhor, complexos. Cura, Senhor, hemorragias da alma. Relacionamentos, Senhor, mal resolvidos consigo mesmas, com seus pais, com seus esposos, Senhor. Com lideranças. Dá, Senhor Jesus, a tua graça, que é melhor do que a vida. Oh, Deus. Iria que ele passa. Flua, Senhor, flua no nosso meio. Oh, Deus. Alguém pode tocar um teclado, por favor? Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Oh, Deus. Fica com seus olhos fechados ainda por um tempo. Deus vai dissolver tumores na sua alma. Algo que estava tão incrustado, tão incrustado. Suavemente, suavemente, suavemente.
Senhor, no nosso meio. Santo tu és, Senhor, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Oh, que Ele mesmo, que Ele mesmo. Não temas, diz o Senhor, crê tão somente, mas eu farei. Flua, flua, flua na dispensação do Senhor. Ele guia as tuas mãos. Tu és manso e suave, Senhor, doce a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Tira o medo, Senhor, tira a ansiedade, tira a mágoa, o ressentimento, a amargura, Senhor. Que eu não ligue Ele mesmo, não ligue Ele mesmo. Traz novidade de vida. Quebranta-nos, Senhor, sensibiliza-nos. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Nós temos muitos motivos para te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Não há substituto para esse sacrifício. Todos os rituais, Senhor, foram provados de que são insuficientes para nos trazer cura, para nos aproximar de ti. Misericórdia quero, diz o Senhor, e não sacrifícios. Arrepende-te da onde caíste, diz o Senhor. Eu posso te levantar. E guiar-te-ei, diz o Senhor. Guiar-te-ei. Sob os meus olhos eu te darei conselho. Flua, Espírito Santo, no meio do teu povo. Eu queria ministrar algumas mulheres. Eu não sei se você tem essa liberdade ou esse desejo no teu coração. A palavra do Senhor diz: imporás as mãos sobre os enfermos e serão curados. E eu creio que o Espírito Santo cura ainda. Ele liberta, Ele restaura e usa pessoas, vasos de barro como eu e você. E se as minhas mãos foram ungidas pelo Senhor para trazer cura ao seu corpo físico, à sua alma, se eu fui ungida pelo Senhor para estar aqui nessa tarde e trazer isso a você, eu não me nego de fazer. Eis-me aqui, Senhor, faz quando tu queres. Mas eu te abençoo. Te abençoo como serva, como mulher, como esposa, como filho, como membro desse ministério que o Senhor cravou aqui no Morumbi. Eu abençoo a sua vida em todas as áreas, no seu trabalho secular. Que você seja uma apregoadora do ano aceitável do Senhor. Que você não se envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para os que creem, mas é loucura para os que perecem. Nós rompemos com a realidade da terra e estamos agora unidos à realidade celestial. Por isso não importa que nos chamem de loucos, porque nós conseguimos crer naquilo que o mundo não consegue crer, no amor de Deus. O amor de Deus te cura. Nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. Move-te no nosso meio. Quebra, Senhor Jesus, toda resistência. Tudo que se levanta contra a tua verdadeira sabedoria caia por terra. Cerca com muros de fogo esse lugar. E que venha sobre nós a tua doce unção fresca. A autoridade, Senhor, que nós queremos em teu nome. A autoridade, Senhor, para rechaçar as trevas.
e apregoar o teu nome, Senhor, para as vidas que cambaleiam para a morte. Seja um exército numeroso de mulheres sobrenaturais, que não andem mais na força do braço, mas na força do Senhor. Não temas, nem te espantes com o que o Senhor vai fazer. Ele já está fazendo. Entrega tudo a mim, diz o Senhor, confia de todo